Fala, fiel, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal de notícias do Corinthians, Coringão News. Trago para vocês algumas informações importantes aí, né, a respeito do Corinthians. Timão que perdeu ontem por Fluminense 2-0. Uma possível demissão hoje aí de Ramon Dias, né, junto com seu filho aí, pode acontecer no Corinthians. Tem uma reunião marcada hoje às 17 horas. Então, já tem até um nome, provável nome aí para substituir o Ramon Dias, né? Dorival Júnior aí pode ser um possível, provável técnico do Corinthians. Vamos acompanhar aí. A mídia falou um pouco sobre a situação do Corinthians aí, você pode um corte no jogo aberto, mas assiste até o final que tem notícia importante para vocês. Corinthians 0, Fluminense 2. Renato Gaúcho tá no modo evolução total no Flu e no Corinthians. Ramon Dias está a perigo. Oi, Renata. Beijo. Sem medo de ser feliz. Sem medo de ser feliz. O Flu primeiro. O lateral René tentou o Cano e ele não alcançou. Depois tivemos que esperar cerca de 20 minutos. Breno Bidon para Memphis. Ela tinha endereço, mas o Fluminense tem Fábio. Ranieri achou o Ângel Romero, que bateu para a defesa de Fábio. Depois do intervalo, os lances capitais. Mateuzinho acertou o Canobi, terceiro amarelo, suspenso contra o Sport. E esse não foi o prejuízo maior. Depois da cobrança, a bola vai para Cano, do lado direito. O cruzamento, Félix Torres afasta e na sobra, golaço do lateral René. Ninguém marca, sobra de bola, a bola sobrou pro René. Ele vem pra bola e encheu o pé. Isso afetou psicologicamente a equipe. Não estávamos fazendo uma grande partida, mas estávamos, de certa forma, controlando o jogo. Nesse lance, José Martínez acertou o Serna. O VAR alertou o árbitro. José Martínez tomou o terceiro amarelo também. Pênalti confirmado. Arias foi para a cobrança. Donelli acertou o canto, mas a bola teve endereço. 2-0 para o Fluminense em Itaquera. Quinta vitória consecutiva do Fluminense, quarta sob o comando do técnico Renato Gaúcho, que segue com 100% de aproveitamento. Fase complicada do Corinthians. Tinha perdido o clássico para o Palmeiras em Barueri, agora, diante de 41.300 torcedores em Itaquera, a derrota para o tricolor carioca. As explicações dos dois lados. O Renato é um cara bem tranquilo, deixou a gente bem solto, bem à vontade, tem alegria para jogar. É um cara que sempre incentiva a jogar, incentiva a propor o jogo, incentiva a ter coragem. Desde o início, quando cheguei, eu falei que independente do adversário, independente do local do jogo, o Fluminense é grande, tem uma grande torcida, tem que jogar sempre para vencer, respeitando os adversários, mas buscando sempre a vitória. How many times I shoot on the goal? Today I shoot maybe one time. Quantas vezes eu chutei no gol hoje? Talvez uma vez. Na maioria dos jogos eu não chuto nenhuma. É frustrante porque eu sei chutar bem. Temos muita lição de casa para fazer porque perdemos 2 jogos. Once again, I think we have a lot of homework to do. We lost 2 games after 6 months. I feel that we... Depois de 6 meses, sinto que estamos vendo resultados e não o crescimento como equipe, para controlar melhor a partida. Controlling game. As palavras de Memphis, somadas ao descontentamento vindo da arquibancada, podem provocar mudanças imediatas. Uma reunião ainda hoje vai definir o futuro de Ramon Dias como técnico do time alvinegro. São 2 derrotas seguidas, apenas uma vitória nas últimas 7 partidas da temporada. O barulho está grande por esses lados. O barulho tá grande mesmo, tanto que o telefone do Ronaldo não para aqui, é uma coisa de louco. Como você está sendo solicitado e procurado? Ronaldão, de verdade, pode ser o fim de linha? É boato, é desejo da torcida ou tem algum fundo de verdade? Pelo amasso que foi ontem também, né? E a forma que o time entrou em campo, as mudanças feitas pelo treinador. Ontem o Renato deu uma aula, porque ele pegou os 3 atacantes dele para marcar o primeiro tempo. O Cano, o Canobi, eles ficaram na linha do meio de campo fazendo a primeira marcação. Isso, a gente sabe que o atacante não gosta de ficar marcando, nenhum atacante gosta de ficar marcando. Agora os 3 fazendo a linha ali, e no segundo tempo ele soltou o time. Começou o segundo tempo, ele falou, agora vocês ficam à vontade. Dá para fazer um barulho. E ele fez barulho. Quer dizer, o Renato fez uma leitura ontem para cima do Ramon Dias, que surpreendeu até a torcida. E no finalzinho teve um lance também, onde o Yuri acaba isolando uma bola e pela primeira vez eu vi a torcida saindo ainda mais a torcida do lado esquerdo ali, saindo
antes de terminar o jogo, porque o Corinthians foi refém ontem do Fluminense, um time que marcou muito e que fez 2 gols, estudado. O time do Fluminense encobriu o time do Corinthians porque teve um treinador atento e com um esquema tático que surpreendeu o Ramon Dias. E a torcida não ia jogar ontem? A torcida jogou, era para ter sido mais. Era pelo fato de do Fluminense se soltou no segundo tempo. O que aconteceu foi isso, que só a torcida jogou. Os mesmos falharam na jogada, aquele negócio todo, aquele pombo. Você pode ver que quando essa bola sai da área, todos os zagueiros, todo mundo dentro da área, põe a mão pra trás, parece pombo dentro da praça. Eles ficam rodando. Então a torcida não entra em campo. Então. E aí eles querem culpar o Matheus Dovanelli ali pra... Não, mas dá uma olhada, o que acontece? A bola sai... Mas sempre... o golaço do René de perna direita, não é sempre que ele vai conseguir fazer algo mas parecido. não é a primeira vez que esses arremates estão sendo fora da área e tá todo mundo dentro da área, parecendo um pombo, com a mão pra trás, virando e tirando a visão do goleiro. E eles não agridem o adversário, eles não encostam no adversário, a defesa, e ainda atrapalham a visão do goleiro, porque quando essa bola passa por eles, eles viram também, com a mão para trás. Mas ali não é defesa, é o meio de campo, né? O meio de campo que tá espaçado ali, né, Ronaldo? Olha o gol quem tem que fazer a sobra, que é combinado, né? Na hora que você faz a eleição lá, né? Você combinou. Quem que vai ficar na sobra? Os 2 da sobra, quem é? Será que o Ramon Dias vai cair antes que o Zubeldia, hein, Cicinho? Não vai... Olha, ele tá balançando, já faz tempo, né? Também não é unanimidade. Na verdade, assim, o torcedor... Acabou de ganhar um título. Mas ganhou... Daquele porque jeito. O Palmeiras não quis ganhar, digamos assim. Se o Palmeiras tivesse jogado mesmo, não daria pra... Você tá cutucando. A questão é o seguinte, o torcedor corintiano se acostumou com pouca coisa, se acostumou com mais ou menos do Memphis, se acostumou somente depender do Yuri Alberto, se acostumou com alguns gols do Romero. É pouco pro Corinthians. Então, o Corinthians precisa começar a cobrar mais exatamente o Memphis, precisa cobrar mais esse padrão de jogo do treinador, que não tem padrão de jogo. O Corinthians, quando joga em casa, é um desespero. Ele vai aos trancos e barrancos. Cada torcida ontem encontrou um time melhor posicionado, como foi o Fluminense, e não conseguiu fazer um jogo na qual a torcida incentivando o Corinthians nos últimos minutos conseguia fazer gol. Então, e Ronaldo, quando tira o Carrídio também, que é um jogador que faz a diferença, quando ele faz algumas alterações, a torcida fica louca, não gosta. Porque ele tira o melhor em campo, parece que ele escolhe o melhor em campo e tira. É impressionante, ele fez isso com o Martínez, ele fez isso com o próprio Carrillo, ele fez isso em alguns lances também com o próprio Coronado, que também não sei onde ele tá mais, o Coronado. Fogo amigo. Tá abrindo mala até hoje, porque vai trazer mala lá hoje. Ele tá abrindo as malas ainda. Então ele tira, parece que ele escolhe, o Ramon ele escolhe o melhor em campo. Agora, deixa eu falar do Fábio, rapidinho. Eu vi o aquecimento, que eu cheguei mais cedo para ver o aquecimento do Fábio para acompanhar. Ele tem 40 e vai fazer 43 anos, né? E parece um garoto ainda, fazendo aquecimento. Parabéns, o Fábio fez defesas ontem legais até, um cara bem posicionado. Agora, 43 anos, com essa alegria, parabéns, Fábio. Parabéns que você está honrando a goleirada aí, parabéns. Eu acho que foi um jogo estranho. Estranho. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pois é, o Corinthians perde mais uma, desta vez em casa para o Fluminense. O Memphis Depay disparou depois do jogo. E o Ramon Dias está balançando no cargo. Inclusive tem reunião marcada para essa quinta-feira e já tem até um substituto. Caramba, quanta coisa. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal. Pessoal, muita coisa pra gente atualizar, né? O Corinthians perdeu por 2-0 pro Fluminense e perdeu assim. Primeiro tempo até criou algumas oportunidades, né? O goleiro Fábio fez algumas defesas, um chute do Romero, um chute do Depay, uma bicicleta do Depay na entrada da área ali que explodiu na defesa. Um volume do Corinthians, de certa forma. O Fluminense que não jogou tão bem assim na primeira etapa. Mas, cara, não foi um amasso ou uma ideia de que você entendesse de que o Corinthians poderia, né? Poderia até estar vencendo numa dessas finalizações, né? Mas não era algo vistoso, né? Os problemas já estavam ali. Tem uma dificuldade de elenco, de funções ali que você precisa ter no time, mesmo com as voltas aí do Gustavo Henrique e do Angileri no lado esquerdo, você, por exemplo, não tinha o cara da meia armação. E foi um legítimo 4-3-3, não foi um Bidon sendo esse camisa 10. Ele foi um volante junto do Carrilho e também do Ranieri. Acho que o Ranieri até se soltou em algumas vezes, tentou criar algum espaço ali, porque existe um buraco realmente. Existe um setor desconexo, um descompactamento ali, né, entre o setor de meio campo e o setor de ataque, porque aí você
você tem lá na frente o Memphis, o Yuri e o Romero. O Yuri pouco tocou na bola, o Romero acho que até foi participativo, e o Memphis, dentro daquela ideia de voltar um pouco, ele voltou menos. E eu tava tentando entender por que isso aconteceu, e depois na entrevista dele ficou claro. Ele tá visivelmente incomodado de ter que fazer muitas funções no time. Mas vamos lá. Vem o segundo tempo, e aí o Corinthians até começa com uma finalização, que é um chute do Romero, numa jogada do Carrilho pelo lado direito, que ele chuta para fora. Então o Corinthians chegava até esse momento, mas é aquela coisa, né? O Corinthians não vem jogando para dominar os seus adversários, né? Isso não tem acontecido, mesmo nas vitórias, são vitórias apertadas, né? O Memphis também falou a respeito disso, né? Nunca há uma tranquilidade, sempre tem uma arma na nossa cabeça. Eu vou começar a falar aqui as frases do Memphis, porque elas são, gente, muito fortes. A declaração do Memphis depois do jogo, ela é de colocar o técnico Ramon Dias e o Emiliano Dias na parede. Ele botou os dois na parede. E aí depois vem o gol. E o gol, ele surge de uma forma muito curiosa, né? Porque o René, gente, o René é um lateral esquerdo que saiu assim de uma forma muito ruim, tanto do Flamengo quanto do Inter. O cara fazia gols contra, o cara comprometia, falhas de marcação. Muito ruim, assim, com sérios problemas. Eu não acho ele um lateral tão ruim, mas ele tava numa fase terrível. E de repente, né, no Fluminense do Renato Gaúcho, ele consegue fazer um golaço com a perna direita. É impressionante. O Renato fez o Bruno Cortez ser campeão da Libertadores, o Léo Moura aos 41 anos, o Jael também, né, ser um cara importante, o Cícero, que também foi renegado lá do São Paulo. O Renato, ele tem essa capacidade. E realmente ano passado ele estava muito mal no Grêmio e tudo mais, né? Teve o problema da enchente, ele teve problemas também. Enfim, mudou de ares e, cara, 4 jogos e 4 vitórias. É um Fluminense que nem joga tão bem assim, né? Eu digo... Não dá espetáculo, mas é um Fluminense, cara, competente. Você olha o jogo contra o Santos, por exemplo. Foi um jogo equilibrado, o Fluminense jogou melhor que o Santos, mas aí o gol no final, numa bola desviada, no chute do Samuel Xavier. Nesse jogo, o segundo tempo começa e o Fluminense pensa o seguinte, cara, eu vou atacar também. E aí os espaços sempre se oferecem, né, no time do Corinthians, especialmente na entrada da área, é uma liberdade para qualquer um finalizar, e aí numa rebatida do Félix Torres, a bola vem no pé do René, e o René de perna direita acerta um golaço no ângulo. E aí, como eu falei antes disso, teve uma parada ali e ele tava enjoado, segundo ele, toma um remédio, os caras buscam lá um remédio pro René, ele toma o remédio e na sequência faz o gol. Na transmissão, os caras estavam zoando, que foi outra coisa, né? Até olhei pro meu aqui, segura aí. Mas aí o René faz um golaço, e aí já vem o questionamento. Poxa, a bola tava na mão do Donelli, o Hugo não tomaria esse gol. Isso aí vai acontecer enquanto o Hugo não voltar, porque a distância é muito grande. Gente, o Hugo pega até pênalti. Teve pênalti no jogo. E é óbvio que o Donelli não pegou. E eu não sei se o Hugo pegaria, mas ele normalmente pega. Ele pegou todos do ano. Ele pegou contra o Novo Horizontino, ele pegou contra o Palmeiras 2 vezes. O Hugo é absurdo, cara. Ele pega pênalti. E aí o Donelli não pega pênalti, não pega chute de longe. E vocês acham que não é orientação do técnico adversário? Chuta no gol. Acerta o gol. Porque o Donelli, ele vai fazer algumas defesas, como ele fez. Na sequência, num chutaço do John Arias, ele fez uma puta defesa. Mas, cara, a bola do jogo ele não vai pegar. Então, o Corinthians começa justamente nessa fase de maior instabilidade, ele perde o seu goleiro titular, que é o melhor goleiro do Brasil, e aí a comparação fica muito injusta. Perde o Rodrigo Garro, o Coronado não consegue ser uma alternativa, e aí o time meio que capenga, porque aí você perde uma espinha dorsal, cara. Você perde, assim, 3 caras, ou 2, né, no caso do Hugo e do Garro, 2 caras referenciais. E aí você vê que o resto do time não consegue jogar. Não consegue jogar. E é curioso, porque o Ramon Dias, ele em algum momento encontrou soluções na ausência do Garro. Seja com o Coronado no início do ano, seja com o Thales Magno em alguns momentos, os dois pararam de jogar. Um por lesão e o outro tecnicamente. E aí ficou difícil. Quando ele tentou o Memphis nessa função, eu acho que o Memphis foi bem. Mas ele está visivelmente incomodado de ter que ser meio que o solucionador de tudo dentro de campo. E aí na entrevista depois do jogo, o Memphis, ele disparou contra a comissão técnica. Porque assim, é normal a gente ver um jogador ser mais protocolar. Esse é o normal. Quando o Memphis vai lá, e ele foi o único cara que parou e ele falou tudo, porra, ele não bateu só na comissão técnica não, tá? Ele bateu na diretoria.
Ele falou que algumas coisas foram prometidas, que precisam chegar jogadores mais experientes, que tem jogadores jovens muito bons, mas precisa de jogadores mais experientes para certos momentos, que o Garro faz falta, mas você tem que entender que na ausência de um jogador você tem que ter outro para substituir. E o Corinthians não tem. E aí quando não tem, você precisa encontrar soluções. Ele questiona, o time está progredindo? Penso que não. A gente está analisando o desempenho ou só o resultado? Você acha que depois do Paulista a gente melhorou? E realmente, gente, é uma vitória nos últimos 6 jogos. E, de novo, uma derrota em casa. Algo que o Corinthians do Ramon não vinha sofrendo. Ano passado, vocês lembram, perdeu para... ano passado não, retrasado, né? Perdia para Bahia, tomava de 5, perdeu para o Inter pela primeira vez, perdeu para o São Paulo pela primeira vez. Quando chega o Ramon, isso meio que acalma. Você percebe que dentro de casa existia uma força. E aí começa agora... Perde para o Huracan, depois de ter caído na pré-Libertadores por erros dele, perde para o Huracan, aí ganha do Vasco, beleza, aí toma um totó do Palmeiras no derby, mas tem o crédito do título paulista. Esse crédito já terminou, sinto dizer. Porque o Corinthians é muito maior do que um campeão estadual, né? É muito maior do que um campeonato estadual. O Corinthians visa outras coisas, até pelo investimento que faz. E aí você vai e olha para o brasileiro e o Corinthians tem 4 pontos em 4 jogos. Hoje é o 13º na tabela. Está mais próximo da zona do rebaixamento do que da parte de cima. E aí aquele temor do ano passado já volta. Porque eu imaginava um Corinthians protagonista. Flamengo e Palmeiras dispararam e estão pontuando, e acho que vão disputar até o final, mas eu achei que o Corinthians estivesse nesse bolo. Eu sei que é cedo ainda, eu sei que dá tempo, mas aí perde de novo em casa para o Fluminense por 2-0. Então, assim, foi uma derrota muito forte, impactante, num momento de instabilidade e que, obviamente, a pressão recai sobre o comando técnico. Mais frases do Memphis Depay. Ele fala que não estão estudando o jogo, que ele se preocupa em estudar o jogo, mas que o jogo precisa ser mais estudado, que uma distância entre os setores de 50 metros não é o que ele entende sobre o melhor para o futebol. Mano, pelo amor de Deus... Precisamos progredir taticamente, precisamos evoluir, precisamos jogar melhor o jogo. É isso que queremos? É esse o jogo que queremos? Cara, assim, foi muito forte. Foi muito forte. Ele cobrou reforços nas entrelinhas, ele cobrou soluções da comissão técnica, soluções essas que não estão sendo encontradas. Ele disse que está se desgastando, que contra o Palmeiras, no jogo passado, no Totó, que ele foi meia esquerda, lateral esquerdo, e que é óbvio que sem o Garro e sem o meia, ele tem que receber mais essa bola entre linhas, mas aí ele fica longe do gol. É óbvio que ano passado ele cresceu sendo o cara do último terço, porque a bola chegava, né? Chegava e ele tinha o trabalho de finalizar, ou de assistir o Yuri. E aí a coisa aconteceu. Nesse momento em que ele tem que voltar para buscar o jogo, para marcar lateral, para acompanhar, cair por um lado, cair por outro, e vindo até o pé do volante, como que ele vai chegar lá na frente? Ele falou sobre isso, eu tenho 31 anos. Como que eu vou chegar lá na frente? Não tem como. Então, assim, o principal jogador do time, ou pelo menos o mais valioso, o que recebe o maior salário, a estrela do time, tá indignada com o momento do Corinthians. Isso eu achei legal. Porque ele bateu no peito e disse assim, não tá bom. Não tá bom. Ele representou o torcedor e implodiu o trabalho de Ramon Dias. A verdade é essa. Quando um jogador desse quilate chega na coletiva e fala o que ele falou, porque se fosse um Zé Ruela, um Zé Ninguém, talvez a gente não desse ouvidos. Olha, vocês vão lembrar até do Roger Guedes batendo de frente com o Vitor Pereira em algum momento, mas dentro de uma... ele não me põe pra jogar na função que eu gosto, não sei o quê, mas fica uma coisa assim meio que... Quando ele critica o todo, da maneira como ele fez e tendo o tamanho que o Memphis tem, cara, e os resultados não colaborando, e os desempenhos também não tem muito como fugir. Vamos pra informação. Nessa quinta-feira tem uma reunião agendada entre a diretoria e a comissão técnica. Vocês sabem o que isso significa, né? Pode ser que dentro de uma conversa os caras resolvam ir mais um pouco. Mas me parece que há um indicativo muito claro aí de que o Ramon Dias está balançando e pendendo para o lado da saída. A questão é, nesse momento, enquanto essa reunião não acontece, é óbvio que a diretoria já se mexeu. Tem informações, inclusive, de que o preferido do presidente Augusto Melo seria Dorival Júnior. Dorival Júnior chegou a comunicar a alguns pares de que não gostaria de trabalhar nesse momento.
Isso não é verdade. O Dorival está recusando algumas sondagens, algumas investidas de alguns clubes, entre eles o Santos, que ele disse que não trabalharia agora, mas porque não gostaria de trabalhar no Santos, e o Grêmio. O Grêmio fez sondagens e recebeu essa informação de que o Dorival não quer muito trabalhar agora. Só que ele vai assumir um clube. E talvez seja Corinthians ou São Paulo. O Zubeldia também está balançando. E a relação do Dorival com o Casares é muito forte. E eles têm, inclusive, um acordo de prioridade. Então, gente, vocês lembram o que aconteceu quando o São Paulo contratou o Dorival na última passagem? O Duílio ligou para ele 2 horas depois do Casares sair da casa do Dorival e ter contratado o Dorival. Só que agora, a relação do Dorival com o São Paulo e com essa diretoria é muito mais forte, porque eles ganharam títulos juntos. O Casares foi para chefiar a delegação da seleção brasileira quando o Dorival estava lá. O Dorival caiu da seleção, o Casares postou foto com ele, tendo o Zubeldia no cargo. Então, assim, o Dorival talvez esteja esperando o São Paulo. Agora, se chegar uma proposta do Corinthians, porque o São Paulo tem treinador, o São Paulo não demitiu o Zubeldia. Então, se o Corinthians ligar pro Dorival, o Dorival, no mínimo, imagino eu, vai chegar pro Casares e vai dizer: e aí, irmão? O negócio é o seguinte, a menos que ele não queira mesmo, ou que ele tenha dado a palavra pro Casares, mas aí agora eu tô fazendo uma conjectura do fato, tá? A informação não é essa, eu não tenho, eu tô dando, a informação é de que existe uma preferência, isso sim, do Dorival com o São Paulo, e que existe uma vontade, um desejo do Corinthians com o Dorival. Agora, a minha leitura é de que se isso acontecer, de que se o Corinthians procurar o Dorival, no mínimo, eu imagino, vai chegar no Casares e dizer: você vai se mexer para demitir o homem lá, em outras palavras, né? Porque senão eu vou aceitar o Corinthians. E aí, enfim, eles vão se acertar. O fato é, o Dorival vai parar num ou no outro, aparentemente. É isso, Fiel. Esse foi o videozinho que eu separei para vocês hoje aí, com 2 cortes do jogo aberto e do Chico Garcia, todo o crédito aos 2 aí. Provável demissão aí de Ramon Dias acontece hoje aí às 17 horas. Está marcada uma reunião para resolver essa situação, mas creio que seja demitido sim o Ramon Dias. E parece que o Timão já tem ali uma proposta por Dorival Júnior. Dorival aí que pode acabar sendo o novo técnico aí do Corinthians. Está sendo muito procurado pelo São Paulo também, mas eu acho que o Corinthians vai adiantar essa demissão do Ramon Dias e pressionar o Dorival Júnior, fazendo com que o Dorival já aceite aí fechar com o Corinthians. Eu vinha falando que era um pouco cedo para poder demitir o Ramon Dias, uma vez que o Corinthians vem jogando aí com seu time desfalcado, né? Sem Hugo Souza, sem Rodrigo Garro. Porém, analisando melhor ali os últimos jogos do Corinthians, uma coisa que eu venho falando muito com vocês aqui é que o Ramon Dias demora muito para mexer no time, cara. Ele demora muito para perceber que o time precisa mexer. Então ele espera o Corinthians levar um gol para poder ele mexer no time, depois ainda mexe errado. Então o Ramon Dias pecou muito nessa situação e eu acho que é um agravante muito pesado aí para essa possível demissão aí do técnico do Corinthians, né? Porque vários jogos ali que via-se que precisava se mexer no time, poder reformular alguma coisa, ele não mexia, esperava lá 20, 30 minutos do segundo tempo para começar a mexer, sendo que era para ter mexido antes. Aí ali no segundo tempo leva um golzinho, aí depois logo vai lá e mexe. Então já dava para ver que era para mexer antes e ele não fazia a alternação de jogadores ali na partida, né? Então o Ramon Dias pecou muito nesse sentido aí. E outra coisa que ele vem pecando também aí, como podemos ver, eu vinha tentando entender o porquê o Memphis Depay estava andando em campo. Depois eu comecei a prestar mais atenção ali e depois de ontem ficou bem claro aí, depois que deu essa declaração aí, falando sobre a insatisfação dele aí com a atual situação do Corinthians, né? Memphis Depay que estava se desdobrando um pouco ali, fazendo multitarefas, então não estava conseguindo jogar da forma que ele é acostumado a jogar lá na frente, chutando ao gol. Então ele mesmo aí falou que estava um pouco insatisfeito com essa situação, dando um chute ao gol apenas no jogo, dando um passe para gol no jogo. Então, tipo assim, ele estava insatisfeito com essa situação porque ele está jogando um pouco mais atrás, fazendo outras funções, e isso estava desgastando um pouco o jogador. Concordo com ele em partes aí, né? Porque se ele tem uma qualidade boa ali, que jogar lá na frente, fazedor de gols, tem que colocar o jogador para ficar nessa função, ficar mudando ali as funções de jogadores ali. Acho que o Ramon Dias testou muitos jogadores, mudando muita coisa ali, então isso acaba
deixando o time uma hora de um jeito, outra hora de outro. Então pecou um pouco nisso daí também. E uma provável saída do Ramon Dias deve acontecer hoje ainda. E um provável técnico novo aí seria o Dorival Júnior, né? Deixa nos comentários o que vocês acham, hein? Ramon Dias deve ser demitido ou não. Se vocês acham aí também que o Dorival é uma boa opção para assumir aí o comando do Corinthians. Deixa nos comentários aí, que é de extrema importância saber a opinião de vocês, torcedores aí, né? No mais é isso. Vem trazendo vídeo para vocês todos os dias com informações a respeito do Corinthians aqui no nosso canal de notícias do Corinthians, Coringão News. Espero que tenham gostado. Esse é o videozinho de hoje. Valeu, tamo junto. Até o próximo vídeo e vai, Corinthians!